Oi pessoal, tudo bom? Então, o tema dessa semana do nosso vídeo é sobre gravidez. Eu vou fazer dois vídeos diferentes para dividir, porque senão os vídeos ficam gigantes, vocês não conseguem assistir e as pessoas querem saber uma coisa sem ficar ouvindo outra coisa. E nesse caso, é muito específico, porque eu queria fazer um primeiro vídeo só falando sobre incompetência cervical e cerclagem, que foi uma situação que eu vivi e que várias pessoas perguntaram a respeito. Então, como é bem longo, eu vou deixar esse primeiro vídeo só falando sobre incompetência cervical e cerclagem. E no próximo vídeo, que daí depois eu divulgo, a gente fala sobre descobrir a gravidez, planejamento, como que foi, sintomas, etc e tal. Combinado? Vocês não têm como responder, então vocês vão ter que aceitar. Então eu vou falar um pouquinho sobre incompetência cervical. Tudo que eu vou falar aqui, gente, eu não fui atrás de um médico pra me explicar, tá? Pra falar pra vocês, eu não fui pesquisar mais. Eu vou falar com base na minha experiência, que os meus médicos me explicaram na época que eu tava grávida, combinado? Tudo que você quiser saber mais sobre isso, eu sugiro que você procure o seu médico especificamente, pra que ele te explique, pra evitar, né, que a gente fique se baseando em coisas da internet que não são 100% confiáveis. Incompetência cervical, ela é por definição a incompetência, o teu útero ele é incompetente para ficar fechado e segurar e manter uma gestação até o final. Então, ou seja, o meu colo do útero ele abria antes do tempo. Na época que eu fui diagnosticada, na época da Manuela, há 6 anos atrás, eu fui atrás para ler, porque a gente sempre faz isso, né? E eu achei um artigo era de um congresso de ginecologia e obstetrícia, que falava que a incompetência cervical na época era a segunda ou a terceira maior causa de abortamento espontâneo do Brasil. E o que acontecia? Na incompetência cervical, dificilmente você diagnostica, você só descobre quando se perde o bebê. Geralmente acontece a 18 semanas, mais ou menos 18 até acho que 23 semanas, que eu tinha lido naquele artigo. E daí na próxima gestação você faz a prevenção. Então o bebê perdeu o bebê, não encontrou uma causa, descobre-se que foi incompetência cervical e na próxima gestação a mulher ela faz a cerclagem de prevenção. O que é a cerclagem? A cerclagem ela é literalmente costurar o colo do útero para segurar o colo fechado até o final da gestação. A cerclagem também nesse artigo falava que era feita entre 3 e 18 semanas, que era o melhor momento para se fazer. Na gravidez da Manuela, o que aconteceu? Eu tava lá, feliz e contente da vida, fui fazer uma ecografia morfológica, 25 semanas eu tava. Será que foi morfológica? Agora eu já não me lembro. Acho que não, 25 semanas é muito tarde, né? Enfim, fui fazer a ecografia de 25 semanas eu tava. E eu tava lá, bonita e formosa, terminou minha ecografia, minha médica falou assim, posso medir o colo do útero e tudo mais? Fui medir, ela falou assim, a gente brinca que a gente tem a gravação da ecografia, a gente sente a gravidade da voz da mulher da ecografia, da médica, a doutora Ana Paula Passos, mudar assim o tom da voz dela. Ela fala assim, eu não tô conseguindo medir o colo do útero aqui pelo abdominal, eu posso fazer a transvaginal? Falei, pode, sem problema. E daí ela foi lá, fez a transvaginal e daí ela fala assim, olha, o seu colo do útero ele tá com 13 milímetros, é muito pouco, você vai sair daqui, você vai imediatamente na sua obstetra e você vai conversar com ela. Assim, eu levei a sério, mas acho que não tão a sério quanto era. Porque daí eu saí de lá, não fui direto na minha obstetra, eu liguei, ela não atendeu. Meia hora depois, quando eu consegui falar com ela, ela falou assim, Melina, eu já conversei com a doutora Ana Paula, a sua cerclagem está marcada para amanhã, tal hora, você esteja na maternidade de Curitiba, em jejum, assim, assado. Daí eu falei, meu Deus, agora, daí que eu fui entender a gravidade da coisa, que o negócio era sério. E daí depois que eu fui entender, eu tava com 25 semanas, gente. Já era pra ter perdido a Manuela fazia muito tempo, pelos dados estatísticos. A cerclagem, né, não era mais hora de fazer, já tinha que ter feito há muito tempo. Então, assim, foi realmente um milagre ter descoberto naquela ecografia de rotina um problema, assim, que eu podia estar andando ali 2 dias depois, 1 dia depois, ou 1 dia antes de ter perdido a Manuela. Então, assim, a gente vê que foi realmente um milagre. Eu brinco que vai ter uns anjos, assim, segurando, ai meu Deus, será que vão descobrir logo? Segurando o útero, assim. E então a gente foi e fez a cerclagem. O que aconteceu? Como esse foi tudo foi tudo tardio, a gente descobriu muito tarde, a minha cerclagem ela foi feita e eu fiquei de repouso de 25 semanas até o final da gravidez. No caso, a Manuela, a minha bolsa estourou com 34 semanas. Qual que era o meu repouso? Algumas pessoas perguntam. Antes de chegar no repouso, deixa eu falar da cerclagem, então. A cerclagem, então, é feita essa costura no colo do útero. Eles fazem lá por baixo mesmo. Você toma uma anestesia, a mesma da cesárea, ali, raquidiana. Você não sente da cintura para baixo. Eles ali abrem sua perna naquela posição, tipo exame ginecológico, delícia. Só que não. E vão lá e costuram o colo do útero. É comum você ficar com um pouco de cólica, é comum ter um pouco de corrimento. E é comum o médico associar o repouso a tomar
progesterona. No meu caso, eu tomava Ultrogestano no segundo agora, e na época da Manuela, a médica falou pra eu fazer via vaginal mesmo o remédio. Eu colocava 2 cápsulas por dia. E foi bem tenebroso, assim, sabe? Porque, na primeira vez, porque foi tão tensa essa situação, foi tão agoniante, estressante, o medo, o risco, aquele susto todo. E na época, meu marido tava com um plano de saúde que eu ficava em enfermaria, eu não podia ficar com ninguém no quarto. Eu virei pro lado e chorei, assim, todo o dia seguinte da recuperação. Foi horrível, gente, foi horrível. Eu sentia muita dor pra fazer xixi. Não é uma dor absurda, mas é uma cólica bem intensa. E depois, daí eu fui. E você fica com esse corrimento, eu fiquei com esse corrimento na gravidez da Manuela bastante, na Dona Júlia não, mas na Manuela eu tive bastante corrimento. Corrimento assim, tipo corrimento de menstruação, não é um corrimento assim, fora do comum, coisa que a gente tá acostumada, mas a gente tá acostumada a ficar 3, 4 dias, né? Não 10 semanas. E daí eu fui pro repouso. Como a minha casa, na época, eu morava no terceiro andar e não tinha elevador, todo mundo achou que era melhor eu ficar na casa da minha mãe, que tinha elevador, tinha a moça que trabalhava lá pra me ajudar. Por quê? Porque o repouso absoluto que eu fiquei nas primeiras semanas era repouso absoluto mesmo. Minha médica brincou assim, quando você for no banheiro, você leva o travesseiro na orelha pra você não esquecer que você tem que voltar pra deitar. Travesseiro, orelha no travesseiro. Isso é o repouso que eu preciso de você. Então eu ficava o dia inteiro deitada e era muito chato. Quando a gente tá assim na correria de trabalho, com aquela rotina estressante, a gente esquece como é ruim ficar sem fazer nada por obrigação, né? E eu lembro que era muito chato. Eu fiquei lá vários dias lá sem fazer nada. Depois de um tempo, eu não vou me lembrar quanto, eu acho que foi cerca de um mês, ela me liberou que eu ficasse no máximo 2 horas por dia sentada. Eu podia ficar. Então daí eu sentava um pouco, fazia uma coisa do trabalho, porque na época eu tinha que tirar licença do trabalho, mas ainda não era licença maternidade. Então eu sentava, fazia alguma coisa do trabalho em casa e tudo mais. E assim foi. Eu fui levando nesse repouso, de vez em quando eu exigia um pouco mais, assim, eu ficava mais tempo sentado, eu fazia alguma coisa que exigia mais esforço, eu sentia mais dor. Às vezes eu ia dormir, assim, muita cólica, muito dolorida. Mas no geral, assim, eu podia levantar, podia tomar banho, né, tudo com muito equilíbrio. Daí depois o que acontece? A gente vai, né, relaxando. Eu sei que esse foi um problema meu. Eu fui relaxando ao longo do tempo, porque eu tava muito mais tranquila. E quando chegou 33 semanas, no domingo, quando tava completando, assim, o último dia de 33 semanas, eu fiz meu chá de bebê. Eu arrumei as coisas no salão, eu fiquei o dia inteiro fazendo coisas. No dia, sabe, no dia anterior eu já tinha feito algumas coisas também, já tinha ido no shopping com a minha irmã, coisas assim, e assisti demais. De noite eu cheguei em casa, depois do chá, joguei as fraldas no chão, porque eu tava muito cansada. Deitei pra dormir e de madrugada a bolsa estourou. Eu cheguei lá no hospital de madrugada, de domingo pra segunda. A minha médica me deu alguns corticoides, porque ela falou que era pra gente tentar manter a Manuela o máximo possível pra amadurecer o pulmão dela, pelo menos 48 horas. Mas 24 horas depois eu entrei em trabalho de parto, comecei as contrações e a gente foi pra fazer a cesárea. Então, nesse aspecto, eu acho que também é uma coisa importante falar. Quem tem cerclagem pode ter parto normal? Pode. Se você quer ter parto normal, você tem cerclagem, quando você chegar com 37, 38 semanas, eu acho que é 38 semanas, o seu médico ele vai cortar os pontos e você vai viver normal até evoluir para o parto normal. Mas o que você não pode, segundo que a minha médica dessa primeira gestação, porque eu mudei de obstetra, né, de uma gestação para outra. Na minha primeira gestação ela explicou que eu não podia sentir contração, porque ela falou, assim que você sentir contração, você me liga desesperada, porque você tá com o colo do útero amarrado. A contração é para abrir o colo do útero. Então você vai ficar num cabo de guerra ali, suas dores vão ser muito intensas. Então, essa era a orientação que eu tinha. Sentir contração, chamou a enfermeira e vão pra cesárea. Tanto que eu comecei a sentir as contrações, era 10 para as 6, 6h20, a Manuela tinha nascido já. Então, assim, você pode ter parto normal. Eu conheço pessoas que tinham cerclagem que fizeram depois parto normal. E você pode, sem problema nenhum. A única questão é que você daí vai calcular esse tempo certinho. O que o meu médico da segunda gestação falou? Ele super falou, ó, se você quiser, beleza, a gente tira os pontos e você pode. Você já teve uma cesárea, você pode ter parto normal, não tem contraindicação a isso. A única coisa que ele comentou comigo é que ali onde o colo do útero fez a cicatrização, ele meio que cicatrizou, né? Houve uma... Esqueci a palavra agora. Mas houve ali aquela cicatrização, então ele pode estar mais enrijecido por conta dos pontos da cerclagem, então ele pode ter um pouco de dificuldade para dilatar, mas não é regra, não é impedimento, tá? Então, o fato de você ter cerclagem não impede você de ter um parto normal, isso é fato. Eu fiz a cesárea da primeira, porque, né, já foi de emergência, a gente já tava lá no hospital, já fazia 24 horas, foi tenso, foi intenso, foi estressante, então a gente foi direto tava de 34 semanas, a gente foi direto pra cesárea. Na segunda gestação,
eu também fiz cesárea, mas daí quando o médico falou isso, eu falei, ai, doutor, então acho que eu vou de cesárea mesmo, porque é tão desconfortável, sabe? Ele falou que ele podia tirar os pontos ali no próprio consultório, que eu não ia precisar fazer anestesia de volta, mas assim, eu confesso que depois de tanta, entre trancos e barrancos, eu decidi fazer cesárea mesmo. Eu confesso que eu sou muito sensível pra dor, eu sempre achei que eu não ia dar conta de ter um parto normal, assim, mas eu, pessoal. Mas depois que aconteceu com a Ana Júlia, você vai ver que talvez eu tivesse dado conta. Mas, enfim, voltando pra Manuela. Manuela nasceu com 34 semanas, ela ficou uma semana só na UTI neonatal. Gente do céu, não foi 34, foi 33 semanas, eu tô enganando vocês. Foi 33 semanas. Por quê? Porque daí a criança que nasce abaixo de 34 semanas, ela já tem o mínimo de tempo necessário para, se ela tiver com toda a saúde em dia, ela já pode ir de alta, não precisa ficar na UTI. A mulher nasceu de 33 semanas e daí ela ficou uma semana na UTI só para completar as 34. Por quê? Porque ela já conseguiu, aprendeu a mamar já nos primeiros dias, que era uma das questões que ela tinha que ter, uma das condições para ela poder ter alta. A outra condição era de 34 semanas e a outra condição era ter peso mínimo adequado. Só que ela nasceu grande, ela nasceu com 2,235 e 46 centímetros, com 33 semanas. Então ela tinha um tamanho bom. E daí a gente ficou esperando só uma semana, ela aprendeu a mamar, ela não perdeu mais peso, porque isso também era, o médico falou assim, ó, ela perdeu o peso do parto. Ela não pode perder, ela chegou no mínimo, ela falou, agora ela não pode mais perder, se ela perder, ela não vai sair do UTI. Ela não perdeu mais, graças a Deus. E ela aprendeu a mamar, e ela completou 34 semanas, e daí a gente saiu de alta. Mas assim, mais foi essa questão. A gente então rompeu a bolsa, deu 24 horas, começaram as contrações, fiz a cesárea, a Manuela nasceu. A cerclagem em si, ela é um procedimento que não, que é aquilo que eu falei, ele fica um pouquinho dolorido depois, você tem cólicas e tudo mais. Eu acho que o da Manuela foi mais assim, tenso por essa questão do risco, né? A gente descobriu por um acaso. Inclusive, a Manuela é Manuela por causa disso, o nome dela, a gente decidiu isso. No ano que eu tava grávida, um pouquinho antes de eu engravidar, o meu marido perdeu o avô dele, eu perdi minha avó, e o meu pai ficou o ano inteiro lutando contra o câncer e faleceu um mês antes, uns 2 meses antes da Manuela nascer. E assim, foi tão difícil, sabe, gente? Foi assim, tão tenso, tão dolorido, que mesmo que você tenha uma fé firme, a gente acaba questionando o nosso coração, nossa Deus, por que tudo isso? O Senhor abandonou? Cadê o Senhor, né, quando tá passando por tudo isso? E quando descobriram, por um milagre, o problema que a Manuela, assim, tava quase perdendo sua vida lá naquela ecografia de rotina, sabe, foi muito forte no meu coração, assim, não, eu não abandonei vocês. Deus não me abandonou. E a prova de que Ele não me abandonou é que descobriram. E eu não perdi a Manuela. Mesmo em tantas perdas que eu tive, Ele estava lá. A prova disso é que a Manuela está aqui. E é por isso que o bebê, que não tinha nome ainda na época, se chama Manuela, que significa Deus conosco. Ela é nosso sinal de que Deus não nos abandonou, mesmo em tantas lutas. Mas, passando esse momento, eu fiquei grávida na Júlia. Foi planejada a gravidez na Júlia e eu já tinha o histórico, então meu médico combinou. Quando tiver com 13 semanas, a gente vai avaliar e vai fazer a cerclagem. Então a gente tava com 13, 14 semanas, mais ou menos, a gente fez a cerclagem. A cerclagem também foi super tranquila, foi essa anestesia também, que eu odeio tomar essa anestesia, mas ela é necessária, né? E foi tranquilo, daí eu já tava no quarto particular, não precisava mais ficar em enfermaria, graças a Deus. Você ficar um dia no hospital já, mais ou menos, dia seguinte já sai tranquila. Foi isso que aconteceu, e daí eu não precisei ficar de repouso. Ele me deu 15 dias de repouso, assim, mas não era nem absoluto. Eu podia sentar, mas mais ficar em casa, sem trabalhar, sem dirigir. E depois ele me liberou pra vida normal. Tanto que a gravidez da Ana Júlia eu curti muito mais do que a da Manuela. Da Manuela eu não podia fazer nada. Eu não sentia ou ter um monte de sintoma porque eu ficava o dia inteiro deitada. Da Ana Júlia eu pude curtir, sair, trabalhei, vivi, corri, passeei, fiz chá de bebê, fiz ensaio de gestante. Tudo que a gente pode querer fazer na gravidez eu fiz com a Ana Júlia. E então foi tranquila, como eu falei, eu tinha decidido meio que ter o parto, fazer cesárea mesmo, apesar de eu ter questionado sendo parto normal, eu achei que seria cesárea mesmo. Com 38 semanas, de 37 para 38, é sempre na virada, né, da semana, eu senti a bolsa estourar de madrugada, eu literalmente ouvi o barulho, gente, tô falando sério. Eu fiz poft, ouvi o barulho, levantei, senti escorrer lá e falei pro Júnior que tinha estourado a minha bolsa. Só que na véspera, antes de dormir, eu fui dormir com um pouco de dor. Eu acho que eu já estava em trabalho de parto, não tinha sentido, porque era uma dor tão leve que eu achei, uma cólicazinha. Quando eu acordei de madrugada, era umas 4 horas da manhã, eu já comecei aquela dor, já intensificou um pouco. E daí eu falei pro Júnior, olha, vamos pra maternidade, já tô ficando com dor. Quando eu cheguei lá, é bem perto da minha casa, mas eu quis separar as coisas, já liguei pra minha mãe, fomos levar a Manuela junto, tudo mais, combinar, né, da minha mãe buscar a Manuela.
Então, quando eu fui chegando, foi intensificando a dor, foi intensificando, eram as contrações mesmo, né? E elas foram diminuindo do intervalo e aumentando a intensidade e a duração. Eu cheguei lá, assim que eu cheguei, quando eu fiquei esperando ali, na hora que me chamaram para atendimento de emergência, daí eu já tava com bastante dor. E aí entrou uma questão que depois todo mundo avaliou que foi um erro da maternidade. Quando eu cheguei em trabalho de parto, eu não deveria ter passado pela primeira triagem ali na emergência, eu deveria ter ido direto pra triagem do centro cirúrgico, que não fizeram, fizeram esperar ali pela emergência. Chegou na emergência, a primeira moça foi medir minha pressão e batimentos cardíacos, etc e tal. Eu já falei pra ela, falei, olha, eu tenho cerclagem, eu tô começando a ficar com dor, eu acho que eu não posso sentir contração. A enfermeira, auxiliar de enfermagem, ok. Daí fiquei esperando. Me chamaram, passaram pra médica. Falei pra médica, olha, eu tenho cerclagem, blá blá blá. Ela foi lá, fez aquele exame super violento, né, que machuca a gente pra chuchu. Nossa, tava com muita dor já nessa hora. Ela ligou pro meu médico, ela não passou, ela falou pra ele que eu acho que tava com 2 centímetros de dilatação, alguma coisa assim. E ele até comentou com ela, ela falou que ia ter parto normal, veja com ela, não sei o que. Eu falei, olha, nessa altura do campeonato eu não posso decidir mais, eu tô com dor, eu quero logo porque me faça parar de sentir dor. Na verdade, na minha cabeça eu queria que tirassem aqueles pontos, porque pra mim eram os pontos que estavam me fazendo sentir dor. Ela falou, não, então vou mandar você pro centro cirúrgico. Só que entre me liberarem ele na emergência até ir ao centro cirúrgico, demorou muito tempo, assim. Acho que foi uns 40 minutos. Talvez, o meu médico fala que isso na verdade é rápido pra um hospital, mas na minha cabeça, morrendo de dor, pra mim foi uma eternidade. E a mulher da recepção errou, imprimiu errado o papel, e eu fiquei ali tendo que preencher documento com meu marido, foi um caos. Quando eu cheguei lá em cima, eu já tava assim, quase urrando de dor. Eu tava conseguindo me segurar e não tava gritando, mas eu tava assim, eu não tinha mais posição que me ajudasse, tava muito difícil. Eu entrei no centro cirúrgico, meu marido ficou pra fora, ainda até chamarem ele. Tava uma mulher falou, sobe nessa maca. E eu não conseguia subir tanta dor que eu tinha, eu gritava de dor, ele ouvia lá de fora já nessa altura do campeonato. Daí ela falou assim, você não vai subir na maca? Eu falei, eu tô morrendo de dor, eu não consigo. Daí ela falou assim, então quando você subir eu venho te examinar. Uma louca de uma médica, que eu não sei quem que era. Graças a Deus ela não apareceu mais na minha vida. Porque daí ela sumiu, daí a enfermeira percebeu realmente que eu tava morrendo, que eu não tava de piti, não tava de frescuraiada. Me ajudou a trocar de roupa, porque eu nem trocar de roupa eu tava conseguindo, me ajudou a subir na maca, e daí veio uma outra médica que fez o exame e ligou pro médico na hora e falou assim, ó, se você não chegar eu vou fazer cesárea porque ela tá assim, os pontos estão rompendo, é emergência, tem que fazer já. E assim, foi o tempo de eu chegar no centro cirúrgico, eles colocaram anestesia e o médico chegou, ele chegou muito rápido. E daí aconteceu que depois já relato, tendo no blog, tem lá o relato de parto da Ana Júlia, ela acabou nascendo sem respirar e por conta de toda essa demora, o trabalho de parto evoluiu muito rápido, o meu útero ele ficou tão assim, trabalhado, digamos assim, que o médico nem conseguiu tirar os pontos ali durante o trabalho de parto, a cesárea, ele teve que ir depois fazendo consultório depois de alguns dias, acho que na consulta de retorno, só 30 dias depois que ele conseguiu tirar os pontos. Enfim, foi bem tenso, assim, porque a gravidez tinha sido super tranquila, a gente tava super bem, sabe? E a Ana Júlia nasceu daí sem respirar, apigarum, sem tônus muscular, sem movimento, sem cor, só com batimento cardíaco fraco, teve que ser reanimada. Foi bem tenso, assim. Mas no geral é isso, gente. A incompetência cervical, ela acontece muito, não é muito incomum, sabe? Não é muito raro, acontece bastante. A cerclagem é um método que na maioria dos casos é eficiente. O médico falou até que tem casos que nem a cerclagem é necessária. Talvez só o repouso tivesse sido necessário no primeiro caso, ele comentou comigo, se eu tivesse feito um repouso certinho. Então assim, varia muito o diagnóstico, mas dá sim, se você souber já e fizer a cerclagem de prevenção, como eu fiz com a Ana Júlia, dá pra você ter uma gravidez que você vai aproveitar, dá pra você ter parto normal se você tiver cerclagem, mas eu também já li casos de que pessoas que mesmo com cerclagem não conseguiram segurar o bebê, levar a gestação até o final. Então depende muito do caso da pessoa. Mas se informe, conheça mais isso se é seu caso, e se você tá lá de cerclagem, de repouso, olha, é chato ficar de repouso sem fazer nada? É, mas é por um pouco tempo, logo passa e vai ser tudo bem, tá? Então aproveitem para contar para as amigas que podem ter tido algum problema semelhante. Tem gente que perdeu um bebê um dia por causa de incompetência istmo-cervical e acha que não pode engravidar de volta. Não, você pode, você pode ter filho sim, tá? Então fiquem tranquilos e tenham fé que vai dar tudo certo. Então esse era o vídeo sobre incompetência istmo-cervical. No próximo eu vou falar sobre gravidez, sintomas, etc e tal, planejamento, sexo do bebê. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, apertem ali o curtir, assim, ó. Tem uma mãozinha feliz ali embaixo pra eu ficar feliz, saber que vocês gostaram. Porque tem gente que coloca o não curtir, sabe? Daí eu fico triste, mas se tiver mais curtir eu vou ficar mais feliz. E vocês também podem se inscrever no canal, porque daí
Às vezes o vídeo sobe aqui no YouTube antes que vá pro blog, pro Instagram e pro Facebook. Daí, se vocês são inscritos, vocês são privilegiados e ficam sabendo antes. Espero que vocês tenham gostado e gostem do próximo vídeo também. Beijo!